Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Olha só, gente. Hoje eu vou falar sobre uma informação que é muito transmitida para vocês, que é sobre aquela questão de esmagar, né? De fazer uma contração do músculo. Eu vou explicar isso à luz de algumas dicas de pretensos especialistas, e aí eu vou pegar essa fala para ensinar os aspectos fisiológicos associados a você fazer uma contração intencional, a você fazer aquela esmagada e coisas do tipo, tá bom? Então vai ser um conteúdo que eu vou mostrar artigos científicos e, como sempre, os artigos que eu cito ficam aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só você conferir. E lembrando, tá, gente, aproveitando que eu tô falando de artigo e de estudos, eu quero aqui um pouquinho do seu tempo para fazer propaganda do Nerdflix. Eu tenho o maior streaming do mundo da área, eles são mais de 300 aulas sobre diversos temas, inclusive tem uma aula muito relevante para o tópico de hoje, que é essa aqui, ó, Pensar no Músculo, que eu recomendo muito vocês assistirem. Ele custa aproximadamente R$ 1 por dia, ele encaixa perfeitamente também. No caso, se você não é formado, se você não é estudante da área, inclusive tem depoimentos interessantes sobre isso que eu queria te mostrar. Por exemplo, meus queridos, esse aqui é o Mano, quem quer malhar de forma inteligente e prazerosa é só seguir o Paulo Gentil. Então veja, quem quer malhar, não é quem quer estudar, se aperfeiçoar, apenas, tá? Isso não é propaganda, porque eu nem conheço ele, mas depois que comecei a segui-lo, é outra vida, viu? Tem essa aqui que é bacana, né? Que essa menina, ela fala: assinei ontem o Nerdflix, que fantástico, em apenas um dia me surpreendi e corrigi o que estava fazendo errado. Estou impressionada com tanta aula boa e de fácil compreensão. O que eu quero dizer com isso? Que é um conteúdo que foi criado inicialmente para estudantes profissionais da área, mas pela didática muita gente aproveita bastante. Então, independente se você é formado, não é formado, você assina o Nerdflix, você vai se beneficiar demais, tá? As orientações para como se inscrever estão na descrição do vídeo. Não se esqueçam que vocês também podem se tornar membros do meu canal, e vocês podem se tornar membros do meu canal pagando aí apenas R$ 4,99 por mês. Vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos e eu também vou tirar todas as suas dúvidas. Para ser membro, também está na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações, porque aí você será informado de tudo que eu posto por aqui. Vamos nessa? Aprender sobre essa questão de esmagar ou não esmagar? Gente boa do meu coração, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, um vídeo que é um exemplo de explicação dos gurus que falam essas coisas. Enquanto o vídeo vai passando, eu vou preparando meu quadro aqui, porque vai ter aula. Então, calma aí. Eita, que bagunça que eu fiz aqui. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Vamos que vamos. Exercício isolado só funciona se você espremer o glúteo do começo ao fim. Não balance a perna. Esprema o glúteo e o peso sobe porque você espremeu a musculatura. Daqui pra frente, façam todos os isolados desse jeito que eu tô falando. Espreme a musculatura com toda a força que o peso se mexe. Não fique só balançando a articulação. Vocês vão ver a grande diferença que vai ter no trabalho da musculatura de vocês. Então vamos lá, gente. Olha só. Ele fala uma coisa interessante. Caraca, que feio. Ele fala uma coisa interessante, né? Sobre essa questão. Gente do céu, essa cadeira vai me matar. Sobre essa questão de espremer. Então eu quero que vocês entendam isso em diferentes perspectivas, né? E aqui eu vou deixar esse espremer abordando em um primeiro ponto, né? A questão da contração intencional, né? Contrair, e a questão da posição. E vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Sobre essa questão da contração, o que normalmente as pessoas sugerem quando elas dizem esprema o músculo? Ela quer dizer que você, intencionalmente, você está contraindo essa fibra muscular. Então seria o seguinte: você não fica apenas balançando a perna, você precisa... Eu estou olhando aqui que eu estou colocando já no ponto um artigo muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu avançar ele aqui. Tá, beleza. Não é apenas você ficar balançando a perna, não. Você tem que espremer. Isso sugere que você tem que pensar no que você está fazendo. E aqui nós precisamos entender que isso é uma grande bobagem do ponto de vista neurofisiológico. Por que isso é uma grande bobagem? Vamos entender o processo de contração. Então você tem um sistema nervoso central que não é apenas o seu cérebro, né? Ele também vai envolver a sua medula. Mas aqui
a gente vai pensar no seu cérebro. Então aqui está o seu cérebro. O movimento, ele parte de uma região, né? Imagina que a gente fosse dividir o cérebro. Ele parte de uma região aqui que está mais localizada nessa região do córtex frontal. Então, existe um córtex que a gente chama de motor, que produz o movimento. Ele manda uma mensagem que vai para o músculo. Então, essa mensagem ela sai dessa região anterior e ela vai para o músculo. Então, isso é o que faz o seu músculo contrair. Caraca, ficou faltando essa letra. É o que faz seu músculo contrair. Beleza, Paulo. Então, pelo que ele está dizendo, você realmente tem que pensar no músculo. Não. Por quê? Porque você enviar uma mensagem não significa que você está tendo consciência do que você está sentindo. Então, por exemplo, eu posso estar andando, e enquanto eu estou andando, eu não estou tendo consciência do que está acontecendo nos músculos. Para eu ter consciência do que está acontecendo nos músculos, o que acontece? Eu preciso receber mensagens de receptores do músculo que vão para a região sensorial, que é uma região do cérebro diferente da região motora. Então, quando eu falo para você, espreme, quer dizer que você pensa no músculo e ao pensar no músculo você sente ele contraindo, né? Como se fosse, você tá apenas balançando ali, você não sente o músculo. Isso é um problema porque isso não tem nada a ver com o movimento. E aí eu vou dar um exemplo claro. Quando você, por exemplo, tá fazendo um supino, naquela última repetição, que o peso já não sai do lugar, você tá fazendo uma força absurda, vai, não vai, você não tá pensando assim, eu estou sentindo o músculo, você tá pensando em produzir um movimento. Porque quando você produz o movimento, é inevitável que a mensagem saia do seu cérebro e vá para o músculo. Então essa história de você pensar, você intencionalmente esmagar, ela só faz sentido se o movimento estiver muito fácil. Imagina, eu estou aqui balançando meu braço, né? Aqui eu estou apenas balançando meu braço. Então, assim, se eu pensar nele, eu faço uma contração isométrica. Agora, se eu tivesse com halteres pesadíssimo ou puxando uma polia, cara, eu teria que fazer uma força imensa e chamar todas as minhas fibras. Portanto, imagina que eu tenho um músculo para trabalhar aqui, né? E esse músculo aqui seria o meu bíceps, no caso, né? Eu estou pegando aqui e levantando um halteres. E aí, gente, o que ia acontecer? Se esse halteres fosse extremamente leve, né? Eu não chamaria todas as minhas fibras para participar da brincadeira. Eu chamaria assim um pouquinho de fibra. Então, meu corpo faria isso só com essas 3 fibras. Se intencionalmente eu esmagasse ele, aí ele ia chamar todas. Ok, mas se esse halteres fosse pesado, o meu corpo não ia ter opção e ele já chamaria todas as minhas fibras. Então não tem espaço para eu aumentar essa contração intencionalmente, porque todas já foram ativadas pelo simples fato de eu precisar levantar a carga. E um estudo foi interessante, né? Um estudo de Joaquim Calatayud, que é um espanhol, que parece que ele estava estudando na Dinamarca, e eles pegaram pessoas treinadas, eram homens treinados que vinham fazendo musculação regularmente. E esses caras fizeram supino com diferentes cargas. Eles poderiam fazer supino com 20, 40, 50, 60 e 80% da carga. Você pega, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um coice, né? Aí vai com uma carga leve até uma carga mais pesada. E eles pediram para essas pessoas fazerem o supino em 3 situações. Situação número 1, pensa em esmagar o peitoral. Então eles davam uma orientação para a pessoa esmagar o peitoral enquanto ela fizesse o supino. Situação número 2, pensa em esmagar o tríceps. Enquanto você está fazendo supino, você esmaga o seu tríceps, contrai o seu tríceps. E situação número 3, né, não pensaria em nada. Então eu quero que vocês avaliem agora qual é o recrutamento de unidades motoras, né, o sinal eletromiográfico, que seria uma estimativa do recrutamento do peitoral nas 3 situações. Então esse gráfico, pessoal, ele mostra, né, o regular, que é você apenas fazer o exercício, ele mostra você focar no peitoral, você dá uma esmagada no peitoral, e ele mostra você focar no tríceps. O que você está percebendo? Existe um quadradinho, né, que é quando você está focando no peitoral, e você percebe que o sinal eletromiográfico do peitoral, ele é maior.
ele tem uma tendência de ser maior com 20% da carga, com 40%, 50%. Agora, quando você aumenta a carga e você chega ali nos 80%, por exemplo, já não tem mais diferença nenhuma. Paulo, mas por que só funciona esmagar o peitoral enquanto a carga está leve? Por causa desse desenho que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá, né? Porque quando você está usando 80% da carga, você já recrutou todas as suas fibras. E se você já recrutou todas as suas fibras, você pode esmagar o que for, porque não tem mais espaço para chamar outra, né? A não ser que você pegue as fibras emprestadas de algum amiguinho seu. Mas aí, eu quero que vocês continuem vendo essa mesma falácia no tríceps. E talvez no tríceps a coisa fique ainda mais clara, né? Você percebe que conforme você vai aumentando a carga, né, vai fazendo menos diferença em que você está pensando. Então essa história de dizer assim, esmaga, pensa no músculo, não gera melhora de movimento, porque você não tem margem para ativar mais unidades motoras. E isso tem um problema. E o problema disso, pessoal, é porque quando você pensa demais, você causa uma maior ativação da via sensorial. Porque, na verdade, você não tem mais fibras para ativar e você fica pensando e o seu pensamento ele aumenta a sensação. Então, essa esmagada faz com que você sinta o que está acontecendo no músculo. E quando você sente o que está acontecendo no músculo, ele dói mais. Por que ele dói? Porque você está tendo uma maior representação. Imagina você agora, né? Eu quero que você bote a mão nas duas pernas. Você está botando a mão aí nas duas pernas e agora eu quero que você pense em tudo que está acontecendo na mão direita. Aperta, faz isso, gente. Não fica com vergonha não, vai lá. Bota a mão nas duas pernas e começa a apertar sua perna com a mão direita. Me diz aí, enquanto você está apertando sua perna com a mão direita, o que está acontecendo? Aperta bem o polegar. Ele está pegando na pele, tem cabelo na perna, ele está pegando no tecido, o tecido é macio, o tecido é duro. Dá uma esfregada na sua mão direita, né? Percebe aí o que está acontecendo. Aumentou a temperatura? Diminuiu a temperatura? Agora me diz o seguinte, o que estava acontecendo com a mão esquerda enquanto você fazia isso? Ou me diz mais, o que estava acontecendo com a sola do seu pé enquanto você fazia isso? Por que você não pode me dizer o que estava acontecendo? Porque apesar de você sempre ter mensagens sendo enviadas, o seu cérebro só processa conscientemente e manifesta para a percepção o que você filtra. Então existe uma estrutura lá, o tálamo, que ele vai deixar você sentir uma coisa de cada vez. Pô, você está com dor de dente, seu dente está doendo. Se você der uma topada na quina da mesa, a dor de dente some e você fica com dor no dedinho. Por quê? Porque o seu cérebro representa uma sensação de maneira intensa. E quando você começa a esmagar demais o músculo e pensar demais, a representação que o seu cérebro faz dela é muito alta. E aquela dor faz com que você interrompa o exercício antes do que deveria. Então imagina só, né? Você pega uma carga e você vai fazer o exercício até a fadiga. E você fadigaria nesse ponto. Só que se você começa a ficar pensando, sentindo, esmagando, a dor fica tão alta que você interrompe o exercício aqui. Ah, mas você interrompeu porque o seu músculo fadigou? Não, porque você não suportou o desconforto. E isso foi estudado por psicólogos, que colocaram pessoas para fazer um agachamento e viram quanto tempo as pessoas resistiam na posição de agachamento. Se elas ficassem pensando no músculo ou se elas pensassem em coisas fora do músculo. E se elas ficassem pensando no músculo enquanto elas faziam o agachamento, elas interrompiam o exercício antes. Então, não esmague. Por quê? Você não muda a contração e você muda a percepção e isso aí pode ser contraproducente para os seus resultados. Beleza? Falado aqui sobre a contração. Paulo, mas e se eu for treinar com carga leve, vale a pena? Não, gente. Por quê? Porque se você levar uma carga leve até a fadiga, você vai recrutar todos os seus músculos. Então, todas as suas fibras. Se você quer recrutar todas as suas fibras, é só você treinar até a fadiga ou treinar com cargas altas. E ponto final. Não tem que pensar em nada, você não precisa pensar, o movimento produz isso. Beleza, se você está fazendo o movimento, o músculo está contraindo, porque se você está fazendo o movimento, alguma mensagem está saindo do seu cérebro e indo para o seu músculo. Não precisa pensar, não precisa esmagar, é só fazer o movimento. Joia, então isso aqui nós matamos. Meus queridos, olha só, não fiquem enciumados quando eu falei que o Nerdflix serve para todo mundo, porque o conteúdo dele é muito denso. Então é óbvio que quem é estudante, quem é profissional vai aproveitar muito mais. Mas tem uma coisa para quem é formado que é muito especial. Eu criei a minha própria pós-graduação. É uma pós-graduação
online com 480 horas de curso reconhecida pelo MEC. Você não precisa fazer TCC. Nós temos uma biblioteca para você estudar com mais de 10 mil títulos. Então é um negócio fenomenal. Você vai poder estudar mais sobre fisiologia, sobre o que você quiser. E nós temos planos para essa pós-graduação de mensalidades que são pouco mais de R$100. Isso daí, gente, são parcelas, né, de pouco mais de R$100. Eu recomendo demais. É a melhor pós-graduação que existe. Vocês vão se encontrar comigo todo mês. A gente tem tutor para ficar tirando suas dúvidas. Enfim, pós-graduação para você se tornar um especialista em prescrição de treino. O nome dela é Alta Performance em Prescrição de Treinos. É para qualquer um que tenha curso superior. Tá legal? Se você quiser mais informações, está na descrição do vídeo, tá? Não se esqueçam disso. Nerdflix é para todos, inclusive para quem é formado, porque você consegue emitir certificado para entrar no seu currículo. E o massa, né, que educação continuada assim, Paulo, apareceu um aluno com hipertensão. Vai ver as aulas de hipertensão, né? As aulas de hipertensão. Paulo, apareceu um idoso, né? Você pode pensar, vai no Nerdflix e procura as aulas sobre idoso. Bacana? Gente, outro ponto muito importante, né? Quando a gente fala dessa questão, deixa eu abrir outro estudo aqui para vocês. Quando a gente fala dessa questão, né? Pronto, tá aqui. Achei isso. Até agora eu citei aí 2 estudos, né? O do Calatayud, do supino, e também o do psicólogo Lowe's, que é sobre pensar no músculo e se te fadigar antes. Qual é o outro problema de esmagar? O esmagar, ele vem na contração. Então, quando você fica nessa de esmagar, você enfatiza o ponto em que o músculo está encurtado. Por que enfatizar o ponto que o músculo está encurtado? De onde veio essa baboseira? Gente, olha só, né? Como eu costumo estimar a quantidade de unidades motoras que estão, ou de fibras musculares, que estão envolvidas em um exercício? Eu costumo estimar da seguinte forma, né? Eu pego um músculo aqui, e eu tô com o músculo aqui, né, alongado, então aqui tá o antebraço, e ele tá alongado, segurando aqui um halteres de novo. Beleza. Aí eu coloco sobre esse músculo, né, eletrodos. Eu coloco eletrodos. Então, enquanto o músculo tá alongado, né, eu tenho aqui os eletrodos em cima de uma determinada quantidade de fibras que emitem um determinado impulso elétrico. Quando eu encurto o músculo, o que acontece, né? Imagina que agora eu estou Eita, ferro, eu desenho bem demais, né? Eu estou baceira do cara. Eu estou fazendo a contração. Então o que você percebe? O meu eletrodo, ele continua aqui, mas a quantidade de fibras que tinha, ela se encolheu. Então embaixo dessa área, onde ele está captando a energia, eu tenho muito mais fibras. Então a energia que é transmitida para cá, ela é muito maior. Então o sinal eletromiográfico, ele costuma se comportar da seguinte forma: músculo alongado, músculo encurtado, músculo alonga, músculo encurta. Fica mais ou menos assim. Então quando você pega um movimento encurtado, ele dá uma energia muito alta embaixo dos eletrodos. E isso faz com que as pessoas, tipo esse vídeo que eu mostrei, né, do abusador sexual que diz que criou elevação pélvica, que esses maromba burrão são tudo fã do cara, depois você confere esse vídeo, né? Eu também tenho aulas completas no Nerdflix contando a história da elevação pélvica, você pode conferir lá. A galera usa isso de ficar esmagando para jogar um sinal alto e dizer, olha, esse exercício vai ser eficiente. Mas, gente, o fato dessa energia ser alta numa posição encurtada não quer dizer que isso seja uma coisa boa. Então, com relação à posição, eu vou trazer mais um estudo para vocês, né? E aí, se você quiser se aprofundar no tema, são as aulas sobre amplitude de movimento no Nerdflix, tá? Confiram lá. E esse estudo é num grupo de brasileiros, o primeiro autor se chama Pedrosa, e ele pegou 45 mulheres que foram divididas em 4 grupos, né? Deixa eu colocar aí para vocês as amplitudes de movimento que elas foram treinadas. A amplitude completa era o exercício que ia de 100 aos 30 graus. Você vê que ele não estende o joelho todo, né? A amplitude inicial é quando ele pega os 100 graus de alongamento e vai até os 65. Tinha a amplitude final, que é o movimento esmagado,
né? Um movimento curtinho, que você só ficava esmagando, e quando você ficava ali de 65 a 30 graus, e você tinha também o variado, né? Que um dia você fazia ele curto, no outro dia você fazia esse longo. Eles fizeram a avaliação dos músculos do quadríceps usando uma ultrassonografia. E aí, eles avaliaram diversos fatores, só que aqui, né, a gente vai se ater à hipertrofia. Qual seria o exemplo que eu poderia te dar? Imagina, por exemplo, um exercício como o agachamento e o leg press, que o glúteo fica alongado a maior parte do tempo. Um exercício como um coice ou uma elevação pélvica, que o glúteo fica encurtado a maior parte do tempo, tá? Mas aqui é o mesmo exercício, tipo esse coice que ele está fazendo. Você faz o coice, né? Como ele criticou, você fica balançando, que é na hora que você alonga, ou você fica espremendo, que é a hora que você encurta. E o que eu quero que vocês vejam aqui, gente? Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, né, na hipertrofia avaliada nos músculos do quadríceps a 40% da distância, por exemplo, da sua virilha até o joelho. Você pega 40%, 50%, 60%, 70% dessa distância. E você vai ver que, no geral, onde existe o maior crescimento dos músculos? Quando você está trabalhando na posição inicial, ou seja, no ponto mais alongado. E detalhe, ele nem trabalhou na posição esmagada propriamente dita, que são aqueles últimos 30 graus, que esse é o pior de todos. Existem vários estudos mostrando a mesma coisa. Se você fica trabalhando no exercício numa posição mais encurtada, você pode até ter um artifício de maior sinal eletromiográfico, mas o problema é que para o músculo crescer, ele precisa interpretar um estresse fisiológico. E esse estresse fisiológico, né, essa tensão, ela é muito melhor para a hipertrofia quando o músculo está alongado. Então, ao invés de você pensar, enquanto você está fazendo o exercício, em esmagar ou sentir, você tem que pensar em alongar e ir até a falha. Deixa eu te dar um exemplo. Você está fazendo uma cadeira extensora. O que um coach, né, que não é muito estudioso, vai dizer para você? Esmaga e fica lá na contração. Mas ele deveria se preocupar se você está alongando. E ao invés de ele ficar te dizendo, pensa no músculo, né, sente, esmaga, ele deveria estar te estimulando a mover a carga. Porque ele vai te dar mais desempenho, se você não ficar pensando demais, porque a dor vai fazer você interromper, e ele também te daria mais sinalização fisiológica. Então vamos imaginar que você vai fazer aqui um crucifixo, né? O coach vai dizer assim, esmaga aqui. Mas a melhor parte para você ter hipertrofia de peitoral é quando você alongar. Então, os exercícios devem favorecer o alongamento e você também tentar fazer um foco dissociativo para você não fadigar muito precocemente. Vocês entenderam, pessoal? Por favor, né? Eu tentei fazer da melhor maneira possível, explicar em etapa da melhor maneira possível para vocês entenderem e no final ter essa observação prática, né? Então, se você vê, a gente tem aqui, 20 e poucos minutos de bate-papo e olha o tanto de coisa que a gente consegue ensinar. Por isso que eu falo, o Nerdflix é o melhor investimento que você pode fazer. Cara, você vai pagar cerca de R$1 por dia. Um ano de Nerdflix, você vai economizar dinheiro que você ia gastar com suplemento, com consultoria de gente que fala essas bobagens por aí, né? E até a economia da sua saúde, das pessoas te empurrarem coisas para você tomar. Então, se você é de qualquer área, o Nerdflix é para você. Agora, se você já está formado, entra na minha pós-graduação. Cara, a gente tem encontros aí, toda última terça-feira de noite a gente encontra a turma inteira, eu dou aula, eu bato papo, eu explico, eu tiro dúvida, então é uma coisa muito direcionada. Quando começa? É o tempo inteiro. Se você quiser entrar agora, você já entra, as aulas vão sendo liberadas. Paulo, mas é sério que não tem TCC? Sim, não precisa mais TCC. A gente faz avaliação todo mês e conforme você vai sendo avaliado, você vai tendo acesso ao módulo seguinte, tá bom? Então aguardo vocês ou no Nerdflix ou na pós, né? Ou nos dois. Se você já é formado, é nos dois. Até a próxima!